Boa noite, gente. Como eu disse aqui no meu canal, sempre vou postar pregações, louvores, algum, algum evento na igreja, tiver oportunidade, estarei sempre postando. Também postarei notícias que acontecem também no mundo gospel. E, e eu estou postando muitas coisas relacionadas no nosso bairro, que passa pelo momento crítico. É uma área do bairro como daqui de Bebedouro, Marquês de Abrantes, Frechal, Frechal de Cima, Frechal de Baixo, Vila Saem, Farol, uma parte do Farol ali, Sanatório, Mutange, Bom Parto. São áreas que envolvendo esse crime da Braskem que causou danos aos moradores, pessoas que viveram muitos anos, tiveram história dentro desse bairro, pessoas que viveram muitos anos, praticamente eram um patrimônio do local onde moravam. Braskem cometeu um grande crime. Eu falo isso porque causou depressão em muitas pessoas, causou tristeza, outras morreram pela pressão que a Braskem fez. E nós vemos que as autoridades governamentais percebemos que não são bastante a favor da gente. O povo tá aí para que você possa ver, possa entender. E quando você votar em alguém, que lhes prometa várias coisas, pense muito bem em quem você vai votar. Sempre quando tiver as eleições aqui no nosso estado, que nem todos políticos têm a mentalidade da preocupação com a população. A Braskem aqui entrou em 69, por aí. Já por aí já vimos que há um erro do governo, no ano de 69 por aí, ter permitido a entrada dela. Não sei se permitiu, não sabendo a gravidade do que poderia acontecer ao passar dos anos, ou se eles deixaram, sendo leigo, não sabiam da gravidade que poderia acontecer, que hoje nós estamos vivenciando. E nós vemos, temos algumas pessoas aqui no nosso bairro, não são, não, assim, são os cabeças, mas eu tô falando assim, cabeças que estão lutando, indo para cima do governo, a prefeitura, pressionando a favor da gente, porque ninguém queria sair realmente da sua casa, do seu lar, do seu bairro, mas estamos vivendo em situação crítica que, olhando e observando, percebemos que não tem condições o povo viver numa área que nós viver numa área, como se posso dizer, viver numa área e viver apreensível que a qualquer momento
o solo pode ceder e nós não sabemos a proporção até, até onde vai chegar essa cratera que for aberta, vai chegar e vai cometer essa destruição. Até onde ela vai, nós não sabemos. Dependendo da situação do solo lá por baixo, o que realmente esteja acontecendo, nós não vemos, nós não estamos vendo como é que está lá por baixo. Mas quem trabalha dentro da Braskem sabe da situação do solo. E é muito complicado. Eu vou deixar um documentário aqui no meu canal do YouTube falando acerca da Braskem e da situação aqui do solo que nós estamos vivenciando. Tem reportagem que passou aí falando que a cidade que foi afetada, as áreas que foi afetada, vai se tornar praticamente que nem Chernobyl. Chernobyl, se você for pesquisar aí e procurar saber sobre Chernobyl, você vai ver que é uma área completamente inabitável por conta de radiação que se encontra dentro dessa cidade e não pode ser mais repovoada, habitada. Foi isso que a reportagem repassou na CNN, formando um certo lá, um rapaz formado, e eu esqueci em que ele era formado, mas ele estava dando uma reportagem que praticamente a cidade pode se tornar como uma Chernobyl, inabitável, inabitável mesmo, por conta da destruição do solo, e cada dia mais baixo. E nós vemos que praticamente a lagoa, se você não perceber, seu olhar está secando, é porque a água está penetrando dentro da mina. Isso aí é preocupável, bastante preocupante, porque a água entrando pode escavar, pode fazer com que o solo venha ceder cada vez mais. Então, se as autoridades falam que está tudo bem, gente, não acredite. Não acredite, mas eles falam para não criar pânico a toda a população. Então, vamos ter bastante cautela. Sempre prestar atenção quando estiver passando nessas áreas. Perceber algo de estranho, saia do lugar, corra, ligue, peça ajuda, porque tá complicado mesmo. Pessoas que não estão nem dormindo, de bastante preocupação. Porque não sabe da proporção da cratera que possa ser aberta e possa acontecer essa tragédia. Que Deus tenha de misericórdia e que as autoridades procurem rapidamente a tirar essa população, fazendo uma relocação e pagando uma indenização digna para que eles possam comprar outra casa e viver com suas famílias. É isso que nós estamos reivindicando e pedindo para as autoridades do governo. Nesse documentário você vai ver que a Braskem é interligada com a empresa Odebrecht. A empresa Odebrecht é uma empresa corrupta que foi condenada na Lava Jato e é conivente com esse atual governo. Então, vemos que estamos lutando contra um sistema corrupto que a população
vai ter um embate grande que vai ser muito difícil mesmo. Só Deus para agir por nós. Só Deus mesmo. Mas Ele é o único que faz justiça. A justiça de Deus não falha. A do ser humano aqui pode falhar. Eles podem fazer da maneira deles, achar que é justo da forma deles, mas a de Deus não. De Deus não falha mesmo. E já pedindo agora, antes de eu colocar o documentário aqui juntamente, interligando, fazer a edição do vídeo, botando esse documentário da Braskem, eu já peço para você, se inscreve no meu canal, tem o nome aí, inscreva-se, assine o sino das notificações, sempre quando eu fizer algum vídeo, você será notificado para assistir os meus vídeos. Espero a ajuda de vocês para o crescimento desse canal. Desde já agradeço aqueles que seguiram, os 3.200 e poucos seguidores que já me seguem. Eu agradeço de coração. Vocês é quem faz o meu canal. Sem vocês, esse canal não teria crescimento. E agradeço de coração mesmo por ter me seguido. E vamos lá. Vou postar muitas coisas aqui sobre essas notícias. No caso da mineradora Braskem. Mais diversas notícias. São 40 anos essa empresa escavando, gente. Imagine como é que não está esse solo. É bastante preocupante. Inscreve aí no meu canal. Eu vou deixar o documentário. Você que assiste, vem assistir o meu canal. Inscreva-se, me ajude, por favor. E deixe o seu joinha aí. Quando assistir o vídeo, vai lá, clica, deixe o seu joinha. Porque quanto mais curtidas eu levar, mais o YouTube vai levar os meus vídeos para outras pessoas, para que as pessoas venham assistir. Uma boa noite para todos e fique agora com um documentário acerca da Braskem. Maceió, Alagoas, noite do dia 29 de outubro de 2023. A cidade acordou com um sismo ocorrido sob a superfície. Imediatamente durante a noite, militares e agentes da Defesa Civil tiveram que deslocar centenas de moradores, especialmente na área do bairro da Mutange, a fim de evitar uma tragédia. Afinal, o que está acontecendo em Maceió? Uma das cidades mais belas deste país. Vamos saber. Ultimamente, temos recebido notícias assustadoras vindas do mundo inteiro. Não só sobre guerras, crimes, economia ruim, desastres naturais, mas também desastres ambientais causados pelo homem. A vítima da vez é a cidade de Maceió, no estado de Alagoas. O que está acontecendo lá, afinal? A cidade corre o risco de desaparecer do mapa? A capital Maceió sempre teve fama por causa de suas lindas praias que, desde os anos 1970, tem sido um paraíso para os visitantes. Mas, até pouco tempo atrás, nos anos 90, quando o turismo tomou mais força e se expandiu para diversas cidades do país, levando treinamento especializado e melhores conhecimentos no setor, Maceió vivia como uma outra capital qualquer, isto é, à base do comércio e da indústria local e, como não poderia deixar de ser, da pesca, da agricultura e do artesanato. Ao contrário de uma cidade rica e grande, no entanto, era considerada uma das capitais mais pobres do país. Até que uma empresa chegou à região, prometendo e até cumprindo aumentar o padrão de vida dos habitantes, como também um melhor destaque na economia do país. Antes de falar do que está acontecendo, vamos conhecer um pouco da empresa Braskem e o que ela faz.
A Braskem é uma empresa que atua em diversos países do mundo, com unidades no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. Atualmente, a empresa é controlada pela Novonor, que, por sinal, é a antiga Odebrecht, empresa supostamente envolvida em alguns escândalos político-financeiros no passado brasileiro. Mas isso seria pauta para outro vídeo, ok? A Petrobras também tem ações na Braskem. Em meados da década de 1970, havia uma empresa chamada Salgema Mineração Limitada, que era subsidiária da Copene, Companhia Petroquímica do Nordeste, que, por sua vez, era subsidiária da Petroquisa, empresa ligada à Petrobras. A Copene encerrou suas atividades em 2002, mas já explorava o subsolo de Maceió desde 1975. No frigir dos ovos, a Salgema e outras empresas da antiga Odebrecht e do grupo Mariani acabaram se tornando a Braskem, que atua na produção de resinas termoplásticas nas Américas e é a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Bom, os trabalhos de mineração pela Salgema Limitada foram iniciados para explorar e coletar uma matéria-prima altamente versátil chamada halita, ou comumente conhecida como salgema. Ele é usado na fabricação de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio, na composição de produtos farmacêuticos, nas indústrias de papel, celulose e vidro e em produtos de higiene, tais como sabão, detergente e pasta de dente. A salgema é um tipo de sal obtido na forma de rochas. Ao contrário do sal marinho, ele é extraído de montanhas salgadas na forma de grandes rochas, que são então esmagadas em tamanhos diferentes de acordo com as respectivas necessidades. Mas ele também pode ser encontrado no subsolo de algumas regiões, como em Maceió. O salgema é extraído pelo método de lavra por dissolução e pelo método de lavra subterrânea convencional. A instalação da empresa na região foi vista como uma oportunidade de desenvolvimento econômico e geração de empregos. A Braskem prometia seguir as normas de segurança e o meio ambiente e investir em projetos sociais e culturais nas comunidades próximas às minas. Então, para que a exploração fosse possível, a empresa iniciou os trabalhos de escavação de minas, chegando a um total de 35 até 2018. Aliás, na década passada, alguns moradores passaram a perceber rachaduras em seus imóveis e os estudos preliminares chegaram à conclusão de que o terreno sofreu algum tipo de sismo causado por uma ou mais minas abaixo da superfície. Já surgiram aí os primeiros indícios de que algo não estava certo. A estrutura das minas de salgema da Braskem em Alagoas é formada por cavidades subterrâneas que foram criadas pela extração do sal, que é usado na produção de cloro e soda cáustica. Essas cavidades estão localizadas em profundidade superior a 850 metros e possuem uma reserva total estimada em cerca de 3 bilhões de toneladas de sal. Para extrair o sal, a Braskem usava o método de dissolução, que consiste em injetar água doce nos poços de sal e retirar uma solução salina que depois é processada na fábrica de cloro-soda. Esse método deixava espaços vazios no subsolo, que eram preenchidos com areia ou água salgada para evitar o colapso das cavidades. De acordo com especialistas, a empresa Braskem não deve ter cumprido corretamente os protocolos, pois mesmo preenchendo novamente os espaços vazios deixados na extração, a fim de evitar qualquer acidente, o improvável para a empresa aconteceu. O solo começou ainda no início da década passada a afundar de forma lenta e gradual, provocando rachaduras em ruas, prédios e casas em pelo menos 5 bairros. Hoje, esses bairros estão correndo o risco de irem para baixo. E eu estou falando literalmente. Ainda em 2019, devido ao aparecimento de mais rachaduras e o aumento ou retorno daquelas que já existiam, a empresa encerrou definitivamente a extração de salgema e deu início aos procedimentos para o fechamento das minas. Contudo, tudo indica que começaram tarde demais.
A mina 18, localizada próxima à Lagoa Mundaú, encontra-se num estado de iminente colapso. Na última semana de novembro de 2023, os tremores e as movimentações atípicas do solo ocorreram com maior intensidade, o que levou os agentes da Defesa Civil, polícia e bombeiros militares a agirem urgentemente a fim de evitar uma catástrofe. A Braskem, por sua vez, confirmou que seu sistema sismológico detectou os tremores e, assim, as atividades na área de resguardo foram paralisadas. Os sismos sentidos nos últimos dias foram registrados em áreas já desocupadas, ainda bem. Por segurança, a recomendação é que seja evitada a circulação de pessoas e de embarcações na lagoa perto de Mutange. De acordo com a Defesa Civil de Alagoas, não existe tecnologia que possa mitigar a situação. Em outras palavras, não há como suavizar mais o processo para um colapso real. De acordo com as mensurações feitas em períodos curtos do dia, o solo está abaixando cerca de 5 centímetros por hora. Segundo uma entrevista dada para a CNN Brasil, o coordenador da Defesa Civil, Coronel Moisés Melo, a qualquer momento toda a área afetada poderá afundar de vez. E ele disse ainda que o que pode ser feito, como a retirada dos moradores, o monitoramento das minas e os planos de contingência está sendo feito. Além disso, não há muito mais o que fazer, pois, como ele mesmo admitiu, não temos tecnologia que evite que a mina desabe. Tudo agora é uma questão de tempo. A priori, segundo o Coronel Melo, não há risco algum de perda de vidas, uma vez que todos os moradores foram deslocados. No entanto, no local, poderá surgir uma cratera gigantesca, a qual um enorme volume de água do lago Mundaú irá ocupar. Quanto aos danos ambientais, é mais do que certo que irá acontecer. Porém, não se tem ainda a dimensão desses danos. Será que assim que a cratera se abrir e encher de água, tudo vai voltar ao normal? Ainda de acordo com o coronel, não haverá risco de alagamento em boa parte da cidade, como também não haverá tsunamis, conforme alguns têm alertado na capital alagoana. Ele disse que a mina 18, que na opinião dele irá inevitavelmente desabar, tem 60% dela abaixo da lagoa e os demais 40%, que abrangem uma faixa de cerca de 150 metros da praia para o interior, não afetarão outras partes da cidade, a não ser aquela que já foi isolada. Ele informou também que ainda há uma distância de 2 quilômetros até o centro mais movimentado de Maceió, portanto, a cidade em si não corre o risco de sumir do mapa. Prever é uma coisa. Acertar 100% algo que pode ocorrer, especialmente envolvendo processos da natureza, é outra, bem diferente. O fato é que ninguém pode afirmar com sabedoria absoluta o que poderá surgir como consequência de um desastre ambiental tão sério quanto este que estamos prestes a assistir. De qualquer forma, a Prefeitura decretou estado de emergência por 180 dias. Isso quer dizer que, em caso de desastre, a Prefeitura mobilizou todos os órgãos municipais, convocou voluntários e permitiu a entrada de agentes da Defesa Civil nas propriedades privadas para socorrer a população. Além disso, a Prefeitura dispensou a necessidade de licitação dos contratos para comprar bens, prestação de serviços e obras necessários para reabilitar as áreas afetadas, desde que sejam concluídos em até 180 dias após o desastre. E quantas pessoas que tiveram de ser tiradas à força de suas casas? Suas histórias, seus pertences, suas vidas. Como será daqui por diante? No Brasil, 2 outros grandes acidentes ambientais também provocados pela inépcia ou falta de know-how de empresas tão grandes quanto a Braskem, ficou claro que as vítimas nem sempre recuperam tudo que perderam. Nos casos ocorridos em Mariana e Brumadinho foi um tanto pior, já que além dos prejuízos materiais, levou muitas vidas embora também. Inclusive, até hoje,
poucos foram ressarcidos. No caso de Mariana, desde 2015, Brumadinho, desde 2019, esperamos sinceramente que Maceió não tenha que pagar o mesmo preço. Nós, da Fatos, vamos acompanhar os acontecimentos em Maceió. Assim que tivermos mais novidades sobre os eventos e o que está sendo feito, nós traremos as informações para vocês. Obrigado por assistir. Vamos orar pelo povo alagoano e até o nosso próximo encontro.